Cachorrinhos na parada. Reunião após aula 5. Sociologia. Sociologia. E aí, gente, quais foram as impressões da aula de hoje? Podem falar? Pode falar que eu não vou bater em ninguém. A Laura querendo entrar, já acabou, gente, a aula, filha. É a Laurinha. É, deve ser. Então, e aí? Quem vai falar primeiro? Fez muitas anotações, Gabriel? Não sei, acho que é pouco comparado com da aula anterior. É Eu tô pouco? aqui grifando alguns pontos interessantes. Tá. Eu vou falar então as minhas impressões, tá? Tá. Eu achei que foi uma aula, assim, Rose, que teve muito espaço para discussão, e embora a gente tivesse conversado antes, você falou assim, estou preocupada com esse assunto que aconteceu e tal, foi muito tranquila a conversa, eu achei que não teve nenhuma polêmica, né, poderia até ter, mas foi bem tranquilo. Você conduziu muito bem, assim, passo a passo, sabe, teve uma interação, sem pressa, e eu achei que a gente está conseguindo, eu não sei, pelo menos eu percebi assim, que a gente está conseguindo chegar a alguns objetivos, que é fazer com que eles percebam que nós temos responsabilidade também, né? Então, essa fala última aí da Sara, que eu achei que veio também, e a conclusão do Gustavo, né, que ajudou bastante, fazer um fechamento muito bom, né? Vem mostrar que eles são jovens, mas eles entendem a responsabilidade deles também na sociedade, né? Sim. Que eu acho que é o papel que a sociologia faz muito bem. Verdade, aquele fechamento. Nossa, fecharia ali na fala dele, né, Couto? A Laura querendo entrar de novo. Ô, meu pai. Bom. A Laura é a sua filha? Não. Não, ela e o Caio, eles são alunos inclusão. Ah, entendi. A minha filha não entrou hoje, não. Mas diga, Gabriel, vamos lá. Eu anotei aqui 4 tópicos que eu achei interessante falar aqui, que foi que eu fiquei muito feliz que teve uma maior participação, muitos alunos participaram, isso me chamou bastante atenção, e eu tava buscando, assim, as causas, né, e pelo que eu vi, pelo que eles mandaram no grupo, e também pelos que eles estavam falando, eu anotei até aqui, vou ler o que eu escrevi. Maior participação dos alunos. A causa pode ser porque os assuntos apresentados pelos alunos estão mais presentes nas mídias sociais, como a questão do cancelamento do estupro culposo, o Carrefour, o etnocentrismo do Sul, etc. E tal meio permite maior liberdade de expressão por ter visto, discutido e defendido os pontos de vista nessas redes sociais. E de um artista, que foi o Gustavo Rocha, que eles mandaram no grupo, que confirma esse levantamento que eu fiz. Isso é muito interessante. No início, eu vi um pouco de aquela ideia da... Antes de falar disso, tipo, no início da aula, a gente não estava explorando muitas respostas dos alunos. Quando ele terminava de falar, a gente falava alguém mais, perfeito, correto, Eu senti isso próximo. Eu senti tipo, teve... No final, quando os alunos, não sei explicar o momento exato, mas vamos dizer que foi na parte das imagens, em que quando a gente começou a afrontar os alunos questionando do porquê daquilo, conseguimos explorar mais essa característica, esqueci, nossa,
Não as tô sabendo lidar, eu respostas, acho que é as nervosismo. respostas deles, né? Em Isso, outras as aulas, respostas. sim, Ai, gente. em outras aulas eu também Sim, sim. percebi isso, que eles respondiam, mas como estava se esperando mais pessoas falarem, a gente não valorizava muito a resposta deles. E eu acho isso importante. Então, assim, falar, olha, nossa, tá certo isso que você falou, então comentar, né? Comentar, interagir, trazer alguns outros assuntos, outros tópicos. Porque senão fica muito vago. Então ele fala, eu participei, mas não serviu a minha contribuição. Aí fica meio que desmotiva, né? Ele a querer falar mais. O que mais, Gabriel, que você anotou? E isso me lembrou muito a fala da Maísa na reunião passada, Hum, acho que foi, que ela falou sobre o estágio, dos alunos do estágio, sim. que às vezes os alunos apresentam alguns termos que já estão enraizados assim nas estruturas cognitivas deles e precisa ser explorado para saber se aquele termo é adequado naquele contexto. E aí eu trouxe o exemplo da frase do Joel, que foi a ignorância de um capitalismo desigual, que por apresentar esse termo, capitalismo desigual, gera a questão: existe um capitalismo justo, tipo os Estados Unidos, né, um país capitalista, assim, o centro do capitalismo atual, realiza ações justas em nome do capitalismo. O Plano Marshall foi justo, a intervenção do Obama no Afeganistão, a guerra civil no Líbia, a operação militar no Paquistão foi em nome de um capitalismo justo ou não, sabe? E aí eu pensei muito nisso que a Maísa falou e eu vi pontos assim que podia ser explorados mais. Tanto no início, né, como eu vi, a Elaine também viu, mas também no final, assim. Aí eu não sabia como me intrometer ali no meio, como falar. Desculpa. Hum. O que vocês acham? Vocês acham que levantar esses pontos seria ruim para o desenvolvimento do projeto? Diga, Rose, você que é da área primeiro, depois eu falo a minha opinião. Eu acho que eu queria finalizar só com uma frase final. Eu comentei com a Couto, eu gostaria que eles colocassem o que eu entendi, porque a partir da frase eu ia saber se ele entendeu o que foi colocado na aula. E assim, você viu que a gente pode, se tivesse tempo agora só o ano que vem, a parte 2 que seria aí, né? Exato. A segunda aula, a continuação. Aí poderia abordar. E você percebeu, Gabriel, que na primeira, que é na reportagem, eles não estão ligados em reportagem. Só duas pessoas, né, comentaram. E é um assunto que está, como que tá na mídia, está no Face, e eles não sabem do assunto. Aí, o que foi que eu falei, né? Que tudo tem que ser pesquisado, é para sair lá do senso comum, eu acho, e começar a pensar, porque na sala de aula acontece a mesma coisa. Eu coloco a pauta na aula anterior, para ser discutido na próxima. Quando chega na hora, cadê a pesquisa? Poucos estão com a pesquisa na mão. Todos têm alguma coisa que pode ser discutido. Daí eles ficam, né? Naquela, aconteceu, fica colocando historinha, aí como eu estou ligada no que acontece, né? Aí, se ele está correto, eu falo, a sua fala está correta. Agora, eu falo, de onde que você tirou isso? Eu falo, isso não existe. Você está criando história aí. Aí que o aluno, aí eu falo, tá, na reportagem do tal dia, nananana, aconteceu isso. Daí alguém que pesquisou ou que sabe do que eu estou falando, né? Mas aqui nesse caso, eu percebi que na primeira parte a questão é a familiaridade com reportagem, que eles não têm, que essa é a minha maior dificuldade. Eu peço antes, né? Mas quando chega na hora de discutir, eles querem ficar lá no senso comum, no senso comum. Aí, com certeza, as pessoas que estão nesse projeto, o ano que vem nós teremos uma aula muito melhor, porque eles vão procurar a origem, né, Couto? Não coloca a bibliografia, como que é sociologia ou história, não tem lá de onde tirou, e fica Sim, inventando historinha lá
pensando que a não querendo dar um gato na professora, né? Sim. E o interessante também é que quando eles tentaram fundamentar o que eles estavam falando, eles utilizaram um vídeo do Instagram, né? Tipo, não foi uma notícia assim de tipo, igual como vocês pegaram do G1. Foi um vídeo de alguém, né, um youtuber, um streamer, não falando sobre um caso, sobre um vídeo Então, de YouTube que aconteceu. a menina, a Isabelle, ela mandou no meu individual, no particular, né? Falou assim, olha, a conversa que a gente está tendo na aula hoje me lembrou desse vídeo que eu assisti. O que você acha? Eu posso postar lá no grupo? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Então, assim, na verdade, tem coisas que vão fazendo eles lembrarem de outras coisas que eles já viram, e na verdade a gente está, como fala, acessando algumas caixinhas de pensamentos que eles já têm, não é? Como a gente vai perceber o que eles entenderam agora é nesse processo que vai ser a construção da tarefa, que é o quê? É uma ação social, é um vídeo de 1 minuto, é um podcast. Então, ali a gente vai ver a fala deles. Porque muitas vezes, no horário aqui, no período da aula, como por exemplo a Sara, ela mandou uma resposta assim enorme. Ela falou que não estava conseguindo participar, né? Porque estava com vergonha, ela não consegue se comunicar, né? Uma dificuldade dela. Era a primeira aula dela hoje. Olha aqui o tamanho do texto, não sei se dá para ver. Sim. Então, ela mandou assim, meu, isso aqui para ela escrever e tá tudo assim, pontuado direitinho, entendeu? Falando da China, de toda essa questão. Então, você vê assim que eles levam um tempo, claro, para refletir sobre isso. Talvez agora em casa eles vão continuar pensando sobre o assunto, se aparecer alguma reportagem e tal. E não é uma resposta que venha tão rápida, né? A questão de ler ou não ler reportagens, eu acho que é um hábito que eles não têm e que a gente está inserindo. Então, assim, se ninguém pede para eles lerem uma reportagem, não tem por que eles não lerem, no caso, a não ser que a pessoa goste de ler, né? Porque senão, isso não vai estar no contexto dela. Uma pessoa que é uma leitora, que ela costuma ler livros, fatos e etc., ela vai ler revista, vai ler outras coisas. Mas se não é da natureza dessa pessoa, não tem por que ela buscar. Então, a maioria deles buscam o quê? Informações rápidas, que é o que se tem hoje para dialogar, né? E você vê assim que são alguns alunos que têm um perfil diferenciado, que tem uma reflexão e tal. Mas hoje eu achei que assim foi uma aula que foi além do que a gente estava falando, no sentido de trazer essa questão do pensamento, do refletir, né? Do refletir sobre as minhas ações, sobre o que eu penso, como eu posso mudar o mundo. Então, essa questão você falou do capitalismo, de igualdade ou desigualdade, eu acho que são questões muito pontuais, que aí a gente vai chegar numa reflexão que a gente teria que ter mais tempo, um contexto, né? Porque a Rose trouxe uma proposta para falar de uma desigualdade, e imaginamos até que eles iam trazer muito essa questão dos problemas, como, por exemplo, aquele policial lá dos Estados Unidos também que matou uma pessoa na rua, né, um negro e tal. Isso nem foi comentado. Só que a gente espera que eles tragam, né? Só que a gente percebe também que eles não estão muito assim, eles estão bem focados, e eu fiquei feliz quando ela falou o que seria o etnocentrismo, e eles falaram, né? Depois vieram algumas definições, como a Laurinha e outros, que leram, claro, a gente sabe disso. Mas para as duas definições, eles sabiam o que significava. Então, isso eu fiquei muito feliz, sabe? Feliz mesmo, porque eu imaginava que a maioria nem saberia o que era, porque eles nem teriam uma definição. Então, eu fiquei bastante feliz com isso. É que na sociologia eu sempre falo, né, Couto, da dificuldade deles entender o termo, eles acham o livro muito difícil. E você tem que ficar traduzindo, passando de uma forma mais fácil para que ele entenda. Aí eu tinha colocado tudo. Aí eu pensei, eu vou colocar esse etnocentrismo. Lembra? Tive que
Fui lá, eu tinha pedido a ajuda da Nivalda, estava tudo pronto. Eu falei, eu vou colocar isso lá em cima, porque as duas visões, né? O relativismo e o etnocentrismo. Eu falei, vai ter que começar com alguma coisa. E é uma coisa que eles sabem. Só Uhum. que eles não conseguem ligar, né, a sociedade, o etnocentrismo. Você viu que eles falam da parte cultural lá de trás? Eu falei, traz isso para agora, é um assunto muito claro, né, Gabriel? O que você achou, Sim. Gabriel, dessa, já começar ali no etnocentrismo? Eu gostei bastante, mas na minha opinião, o ponto forte assim da aula foi as questões. Aquela sistematização que você fez me lembrou muito a redação do Enem. Eu até anotei aqui que você querendo uma proposta de intervenção, né, que seria um critério 5 da redação, que se relacionasse com o cotidiano, que seria o critério 2, e que apresentasse informações verídicas, ou seja, o critério 3, sabe? E aí eu já pensei assim em diversos projetos interdisciplinares que podia ser o final desse projeto, de tipo, o cotidiano pega ciências da natureza, a matemática, as informações verídicas, a análise dessas informações. O português seria a competência 1 e 4, que é a norma culta e o uso de conectivos. E as ciências humanas, a proposta de intervenção. Eu achei isso perfeito, sabe? Tipo, unir. E ainda mais por ser o Enem, que é o exame do ensino médio, eu acho que linka mais ainda, porque temos alunos do terceiros que vão prestar o Enem esse ano. Nesse ano não, né? Ano que vem, porque, né, a Uhum. pandemia. Aí Sim. isso eu achei incrível. Esse foi o ponto que eu achei principal, assim, tipo, o ideal da proposta. É, E quando... pode continuar, ia te cortar. Quando eu fiz o Ia te roteiro, cortar, tô te cortando. eu pensei nisso, Couto, até quando a Nivalda fez a revisão, ela conseguiu enxergar. É uma aula de sociologia, mas como eu falo, a sociologia são todas as áreas, eu preciso de todos numa única disciplina, né? Aí a Nivalda tinha dado uma olhada, que os gráficos eu não tinha colocado. Aí depois pensei, vou colocar o gráfico. Aí eu pensei depois no etnocentrismo. Ai, desculpa, muito tempo. Ai. Aí eu pensei naquela plaquinha, eu pensei na química, na ciência lá da poluição, entendeu? Lembra? Aí eu mandei aquele vídeo para você, eu ia colocar aquilo. Só que eu Sim. estou semanas só pesquisando coisas para colocar E eu fui Sim. ficando, né? É que essas aulas que a gente dá, elas são uma construção de pensamento, de conhecimento, de como a gente quer levar aquele conhecimento. Então, não é uma coisa assim que caiu de paraquedas e, né, do nada. Ela tem um fundamento e a gente quer fazer o melhor. Então, às vezes a gente fica assim, igual a Rose. Eu fico também perdida. Eu quero fazer tudo numa aula só, mas não é possível. Então, eu tenho que saber que eu tenho que priorizar alguma coisa nesse momento e o que está dentro do contexto, né? Depois da próxima aula, que vai ser a minha, de Química, nos dia 1, 3, 8 e 10, eu acho que no dia 1, principalmente, a gente já começa a conversar sobre os resultados das tarefas, né, no dia 1. E aí a gente vai começar a falar dos resultados, né, olhar, observar, fazer uma visita, né, como se fosse uma visita no museu aí por essas produções deles, né, nós vamos colocar lá no podcast e tal. E aí a gente vai começar a falar desse produto final. E a partir desse momento, eu acho que a sua participação nas aulas, elas seriam boas para mostrar Uhum. para eles esses pontos de vista, tipo, que aspectos eles podem explorar, né? Se eles perceberam esses links, essas relações que podem ser, né, feitas a partir de tudo isso. Porque, na verdade, como a gente está falando desde o início, o ensino por investigação para nós é uma tarefa nova, para eles mais ainda. Eles estão acostumados a quê? Seguir roteiros, né? A liberdade que eles têm é muito pouca, né? Então, principalmente no ensino remoto. Então, eles ficaram durante esse ano todo muito sugestionados, é essa palavra, não sei, a seguir um roteiro, sem ter que pensar que discutir, não é?
E no início do ano, eu tinha pedido para eles assistirem um filme e falar como estavam se sentindo, não sei o quê. E gerou a maior polêmica, né, no terceiro ano. Porque eu não queria o que era para ser feito assim, eu queria uma reflexão. Então, falaram que eu tinha que lutar e que não sei o quê. Foi bem desgastante, né? E aí eu percebi que, assim, eles não queriam naquele momento. Eu falei, tá, então é um momento que eles estão emocionalmente abalados, talvez não seja a hora. Mas agora a gente percebe, assim, que eles estão preocupados com o futuro, com essas questões de mundo. E, assim, não são os mesmos que dialogam, porque tem pessoas que falam pouco e estão falando pelo chat, né? O Gustavo, por exemplo, ele tímido, mas teve uma hora que ele abriu o microfone e ele quis falar, que foi essa hora que ele fechou, né? Fez a contribuição. Claro que em sala de aula tem momentos em que ele fala umas papagaiadas, né, Rose? E viaja, entendeu? Que ele é meio político, meio... Meu coração, com medo dele falar a palavra. Ele não acredita em aquecimento global, ele é daquelas que discutem se a Terra é plana ou é, sabe? Então era assim, meio polêmico ele. Mas ele é bastante inteligente. E hoje ele deu uma, né? Fez uma contribuição assim que deu um fechamento bacana. Mas a gente está tendo uma participação maior. Eles ainda estão um pouco tímidos, né? Mas essa é uma aula que deu para perceber bastante coisa, né? Uhum. Eu vi que eles têm conhecimento sobre, tipo, crédito de carbono. Mesmo sem saber o que é o crédito de carbono, eles sabem argumentar sobre o crédito de carbono. Sim, sim, sim. E uma coisa que eu achei interessante também, na verdade intrigante, foi que na pesquisa que vocês elaboraram para eles responderem no início do projeto, dizia o que você acessa na internet. E se eu não me engano, a segunda opção foi notícias, não foi algo assim do tipo reportagem e tudo mais. E aí a gente teve esse embate, esse confronto agora com essa aula, ao apresentar uma notícia com o que eles colocaram, sabe? Isso eu achei muito interessante e um ponto que possa ser levantado. Porque, tipo, pareceu muito aquela ideia que a Aline falou na reunião, de tipo, você tem acesso à internet? Não. Então como você respondeu esse questionário, sabe? Tipo, Sim, teve muito esse impasse. sim, sim. Mas eles falam notícia, não, talvez, na mesma perspectiva da gente, entende? Eles falam notícias, aquelas que aparecem no Facebook, que todo mundo comenta. Isso é notícia. Ah, então eu fico informado através do Facebook, né? Ah, eu fico informado através do Twitter, que todo mundo tá falando no Twitter, eu sei. Mas isso não é notícia. Quer dizer, para ele é a forma como ele acessa, mas não é né, o que a gente sabe que deveria, como deveria ser. Sim, a forma correta como deveria ser, né? Uhum. Às vezes até uma passadinha de olho pela televisão, o pai assistindo algum desses jornais, né? Às vezes desta forma, mas não como deveria mesmo. Sim. O que não é ruim, porque não é que não é ruim, assim, talvez eles cheguem a essa maturidade de analisar, porque a prova do Enem, ela tem mesmo essa coisa de trazer uma interdisciplinaridade muito grande, né? A gente percebe. A prova do Saresp, que eles não tiveram esse ano, também é uma prova muito interdisciplinar. Eu já apliquei algumas vezes e eles trazem um texto de português, por exemplo, umas questões de português que o texto é sobre saúde, sabe? Sobre meio ambiente. Eu sei que eu voltei na última vez que eu fui aplicar, assim, feliz da vida, muito feliz e pensando assim, puxa, como seria bom se eles estivessem nesse nível de leitura de mundo, né? De compreensão das coisas e tal. E nisso eu vejo que as disciplinas e a sociologia, como a filosofia, são extremamente importantes, porque é onde você faz os links, né? As relações, né, Rose? Exatamente. A gente tenta, né, amiga? Rolou até um bullying, vocês viram até um bullying, né, com a minha pessoa, dizendo que eu moro nos prédios aqui e elas moram na favela. Olha lá, olha lá. Só porque ela é negra, toca aí. Gabriel nem sabe o que eu apronto com a minha amiga Couto. Sabe por que eu chamo ela de Couto, Gabriel? Eu falei, Não. professora, porque se eu chamar ela de Eliane, eu apronto. Então eu Couto, para não perder o nível. Ah, é nada, é que aqui tinha 3 Elianes, aí ficou sobrenome, é bonitinha. Mas eu A prefiro Rose,
Ô, Rose, eu ia fazer uma pergunta para você, mas eu falei, não, vai ficar muito pessoal. Porque eu não consegui. Hã? Depois você pergunta se não eu vou na sua casa. Não, era na hora da aula. Eu não consegui identificar dos nossos alunos se hoje tinha algum aluno negro na sala. Mas eu ia perguntar se você, no seu trabalho, ou no tempo que você trabalhou até hoje, se você tinha sofrido algum tipo de preconceito. Eu falei lá dos alunos do Sul, é dos alunos do Isso. Ram. Lembra, Nivalda? Sim, sim. Eu falei, Não, mas ele olhava assim com um olhar diferente. Daí, sabe o que eu falei para ele? Eu só não quis falar aquela hora. Eu falei, você está acostumado, como acho que foi a Laura que falou, que negros lá no Sul só limpam banheiro. Eu falei, você está no estado de São Paulo. Aqui isso não acontece. Se acontecer, as pessoas vão reclamar e vão buscar seus direitos. Foi isso que eu falei para eles. Porque só o olhar que ele dava congelante para você e era uma fileira, entendeu? Eles não copiavam nada, não falavam nada, só ficava te olhando de lado. então, aquela hora que você falou assim, é um lugar que eu não gostaria de conhecer. É um lugar que eu não Mas, vou. sabe por que eu falei assim, Rose, não fala isso? Porque eu falei, não, melhor não prolongar mais o assunto. Porque nós somos formadores de opinião. E se você falar isso, você ia começar a incentivar um ódio pelo rio-grandense. Na sala de aula, Couto. Mas, Rose, não pode. E se tem algum aluno aqui que é descendente? Eu nasci lá do lado. Aline, conta a história lá da Bisa, do seu marido. Ah, a bisa do William? É. A bisa não, a avó dele. Nós fomos num casamento de um branco, de uma pessoa branca, seria o noivo, e a noiva negra, ou seja, a família dela negra mesmo, né? Todos bem negros. E lá, ela é uma idosa, hoje ela tem 86 anos, e no casamento, como ela, né, tem deixa eu ver, uns 10 anos isso que aconteceu. No casamento, ela começou a falar a quantidade de pessoas pretas que tinha naquele ambiente. Ela começou a achar ruim. Mas é uma questão dela, que a forma como ela cresceu, como ela acreditava, e ela é do Sul, né? Ela é do Paraná. E ela, como tem a descendência, a questão da descendência também, para eles, negros, é como se fossem pessoas sujas, pessoas, né? Tem umas colocações que às vezes eu fico boba. Como eu disse para Rose, ela tem um amor enorme pela prima da Rose, né? Porque a prima da Rose é casada com o primo do William. E o primo do William é branco, galego. Galego, galego. Mas ela tem um amor só pela prima da Rose. E a prima da Rose é negra? É negra, é a única pessoa negra que ela tem um contato, que ela tem um amor, assim, imenso. Então, assim, você para pensar, você fala assim, o que será que acontece, né? Mas uma vez, ela deixou muito claro, e a gente morria de medo, porque a gente não conhecia, estávamos numa cidade no interior de São Paulo, que eu, sinceramente, não conhecia, porque eu era adolescente, não conhecia, e ela fez uns comentários assim que podia gerar uma polêmica enorme, né? No momento ali, podia gerar um problemão para a família. Uhum. Mas sim, eu fiquei sentida, porque eu não sou negra de cor, mas eu tenho familiares, né? A gente tem sempre alguém próximo de nós. E aí eu fiquei meio, né? É uma situação complicada. Mas pela prima da Rose, Rose, sua prima é super amada aqui, viu? Mas eu acho que é tudo uma questão de você conhecer a pessoa e perder isso, porque a minha mãe fala também que o meu avô, ele não aceitava, então é uma questão de cultura, né? É uma coisa que vem passando, infelizmente, né? Mas essa questão é que a gente não entrou na questão das cotas. Nossa, tinha muita coisa para falar sobre isso. Muita coisa para explorar, mas eu tinha que escolher um tema, como o Gabriel falou, é uma coisa muito ampla. Sim, aí, sim. Você tem que amarrar alguma coisa para ir só naquilo, né? E também eu dava aula no EJA, aí eu tinha uma aluna
E já só tem mais idosos, né? Ou é jovens ou é idosos. Aí uma aluna de 70 anos, o que ela falou para mim? Apesar de você ser negra, você é muito inteligente. Aí Apesar... a sala virou um alvoroço. E eu tentando controlar e falei da questão cultural, busquei lá o começo da história. Eu falei a culpa... Aí o pessoal, professora, mas ela está te ofendendo. Eu falei, ela não está me ofendendo. Eu não me senti ofendida. Eu falei, eu tenho que sentir ofendida. Eu falei, eu não senti. Aí eu expliquei a questão cultural e eles não aceitavam. Onde já se viu falar isso para a professora? Eu falei, gente, eu já expliquei, eu estou falando que é cultural, ela não tem culpa. Para você ter uma ideia, ela nem no supermercado ela ia sozinha, ela foi criada com que o marido tem que acompanhar, ele levava ela na porta da escola e buscava. Aí, como você ia explicar 1 mais 1 com uma pessoa que nunca pegou dinheiro na mão na vida? Então, aí, como você falou, às vezes no VITA, alguém faz uma gracinha, aí vem aquela turma, né? Professora, aí lá vai eu de novo explicar tudo novamente, né? Ele não está me ofendendo. E que não sei o quê, tem que ficar contando lá, né? Mas tem gente que não aceita de jeito nenhum, né? Sim. Eu falei para ele, você tem que saber quando a pessoa está te ofendendo e quando não. Você tem que ter uma, né? É porque senão fica muito assim. Eu não posso falar negro, eu não posso falar viado, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Como se fosse, que nem eles falam, né? Porque a cota é um direito que eles estão devolvendo por tempos em que o negro não teve valor. Então, assim, que também não quer dizer que o negro precisa disso porque ele é menos inteligente. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, não tem sentido isso. Né, Rosemary? Pós-graduada pela USP. E sem cotas, paguei uma fortuna naquela fundação. Sem cota. Verdade. Muito bem lembrado. Teve uma coisa assim que eu fiquei assim meio tristinho da aula. Vou falar nesses termos pra Rose não tacar o chinelo. Aí eu já pegou o celular, vai tacar o Nokia. Pode falar que foi boazinha. Que foi a hora dos gráficos, tipo, os primeiros gráficos. Eita! Peraí. Que. Tá igual aqui em casa, é invasão. Eles pulam nada. Que foi que você apresentou os dados assim de primeira. Que, gente, vocês têm que comparar o preto com o branco, vocês têm que ver o período, o tempo, sabe? Vocês têm que. O título significa isso, sabe? Tipo, a interpretação da língua portuguesa e da matemática, nesse momento que podia ter uma interdisciplinaridade, eu senti que foi rompido por você entregar os dados assim de primeira. Mas isso aconteceu nos primeiros gráficos. Punk, né? Não tem familiaridade, que é uma coisa, uma aula totalmente que eles não vê lá na escola, né? Informações novas, que é isso que é o legal. Eu também, para mim, foi um desafio você colocar ali, mas eu já tinha mais ou menos a ideia de que ali... Então, nessa hora, Rose, Oi. Eu pensei que a Aline que ia falar dos gráficos. Ah, certo. Poderia ter chamado a Aline, né? Mas você tinha falado alguma coisa assim, tipo, que agora, nos gráficos, eles iam ver a pesquisa que a Aline tinha feito. Foi. Né? Então, eu senti um pouco de falta também da Aline nessa aula de hoje, viu, Aline? Estou puxando aqui você. Sim, sim. Porque eu acho que ia dar uma contribuição muito boa, assim, de falar de como os gráficos... eles foram pesquisados, os dados e tudo mais, porque embora a gente na pandemia tenha percebido, como estava escrito no texto, não era uma novidade aquele gráfico,
né, Rose? Porque é uma coisa que já estava acontecendo. Então, você vê ali como fala? Uma dimensão ampliada do que aconteceu com relação ao negro, ao desemprego, à fome, ao aumento de preço, que tudo é consequência de um momento de pandemia. Mas o que eles vão ter que responder agora, que é como minimizar esses impactos na pandemia, é fazer o gráfico voltar ao que era antes? Ou é mudar esse patamar? Entendeu? Que seria superar isso daí. Como é que a gente supera isso daí? Não é? Teve também, agora que você falou isso, teve uma coisa que eu achei muito interessante, que é a gente podia ter questionado aquela parte do 50% dos brancos estão trabalhando e 45 dos pardos e 40 dos pretos, né? E aí a gente podia questionar, se você somar essas porcentagens, dá mais de 100%. O que isso significa, sabe? Sim, dava para continuar explorando, né, o assunto. Tipo, essa parte interdisciplinar, assim, da matemática, sociologia e linguagens. Uhum. Achei que... Eu nem tinha notado aqui, porque não é algo, assim, que... A Rose ali, ó. Ai, meu Deus, o chinelo. Sushi, me defende. Faltou explorar, né? Explorar. Faltou explorar. Uhum. Mas você viu, Gabriel, aquela hora que eu até tentei, eu falei, gente, se você somar os negros... Mas você viu aquele último da ocupação, aí eles participaram mais, né? Eu falei, se você somar pardos e negros, olha como vai dobrar, vai modificar, olha como que... Aí vai com a metade da população, né? Uhum. Mas ainda bem que no final do gráfico, lá na ocupação, eles resolveram interagir, né? Mas é algo tudo que nem o texto ele vê no livro. Eu uso o livro. Aí faz aquela leitura e vai explicando, né? E é uma aula que foi novidade para professor e para o aluno também, para ele ver que a gente pode explorar muito mais, né? Sim. Então, eu tinha imaginado que a volta, ó, o link, né, que ia ser feito, tipo, o gráfico que a Aline tinha explicado agora. Ô, Aline, deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós estamos aqui. Você tem vergonha de interagir, assim, na hora da aula, de falar? A gente precisa chamar você igual chama os aluninhos, como tá? Fala Bom, que você eu não gosto de falar mesmo. Eu já não gosto de falar. Hoje eu não tô muito bem. Hoje eu não tô muito bem. Então hoje eu fiquei mais quieta também por conta disso, né? Tô meia, não sei se a ansiedade tá me dando mal-estar no estômago, não sei. Tá me dando, tô meia ruinzinha. Tá me dando labirintite, tá atacando sempre. Pelo menos 2 vezes na semana tá me dando labirintite, dor de cabeça. Hoje eu não tive dor de cabeça, mas a labirintite tá meio que me pegando, então por isso que eu fiquei mais quieta. Mas eu não gosto de falar, exceto se a gente combinar. Então, por exemplo, se fosse combinado, eu e a Rose, vamos dividir essa parte aqui, como que nós vamos fazer, como que nós vamos interagir, assim como nós fizemos em vários momentos nas nossas reuniões. Se for falar, olha, você vai falar, vai entrar aqui e a gente vai puxar isso. Beleza. Só que não ficou acordado nada. Então, como a gente não tem aquela coisa também. Porque assim, 3, 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, fica meio solto. Então, eu percebi assim, durante a aula. Às vezes a Nivalda já estava falando, aí você puxava também, a Rose puxava. Então eu preferi ficar mais quieta. Eu falei, eu não vou puxar nada, porque senão mais uma eu posso atropelar alguém aí. Então eu preferi ficar também na minha. Então eu prefiro que a gente organize esse meio, para que o aluno também possa compreender melhor. E como a gente não falou nada dos gráficos, falei, então a Rose vai assumir, ela vai explicar da forma dela, como é da área dela, né? Mesmo que seja, nós vamos falar do gráfico, vamos trabalhar essa questão, mas para mim, a Rose ia continuar mantendo a aula. Ela fosse explicar os gráficos e tal. Por isso que eu não interferi. Já não estava bem. E aí
Entendi, Como nós não combinamos, aí eu deixei vocês conduzirem. entendi. É que na última reunião, o Alessandro falou disso, né, meninas? Assim, de se você perceber que você pode colaborar com alguma coisa da aula da outra, por que não intervir? Por que não, entendeu? Porque às vezes, eu sei que a Rose entende do gráfico e tal, mas o olhar da matemática, ele ia trazer essa questão da interdisciplinaridade mesmo, de ele lembrar que ele calculou, que ele fez, né? Que ele levantou dados e tal. E como a gente tinha dados de 2019 para 2020, nossa, aquilo ali eu achei que foi tipo, ótimo, sabe? Assim, que dava para explorar bastante, porque era um período longo e atual, né? Eu senti um pouco de falta. Não, mas tudo bem. Nessa reunião que a gente teve, a gente eu até perguntei, né, para o Alessandro, se na sua aula eu deveria falar, eu deveria ficar, porque eu estava pensando nas TAPs. Só que as TAPs são análises de aula que a gente vai ver depois, entendeu? Então, por exemplo, na hora por exemplo, estiver falando do gráfico, quando for assistida essa aula, e aí a Rose está lá explicando. E se alguém sentir falta, assim, tipo, ai, cadê a matemática aqui? Então, eles podem falar assim, ah, por que você, Aline, não falou nada nessa hora aqui? Entende? Assim, é como se fosse a sua contribuição naquilo que tinha relação com a sua disciplina. É mais ou menos isso, né? Sim. Então, eu quero dizer por todos aqui, eu acho que todo mundo concorda, que você está livre para intervir, interferir e falar a hora que você quiser, que você sentir, Sim. entendeu? Não fica tímida, não, porque você não estava assim, eu senti assim meio, eu falei, ué, o que está acontecendo com nossos amigos? Pode deixar, Aline, vai ter a parte 2, vamos colocar mais gráfico lá e vocês tudo bem. E eu só sei que pretos e pardos são todos discriminados, são de baixa renda, que esse capitalismo é podre. E é isso aí, Gabriel. Capitalismo selvagem. Selvagem. Aquela conversa que eu tive lá com o Gabriel já deu um norte. Porque, assim, eu gosto de conversar com pessoas que me entendem. Quando você entender minha cabeça, Gabriel, você já está entendendo, né, como funciona, mais ou menos? Sim. Aí o negócio flui. Compartilhamos um pouco da loucura. Tem que ser, e olha que eu não sou doida, porque meus amigos de sociologia são pirados. Você vê por aí, né, como que o negócio é punk. Uhum. Eu sou bem normalzinha. Seu bebê tá com fome. Tô vendo aqui. A mãe dela não quer deixar ela pegar comida. Olha, Acho que ela tá aqui pedindo. Gabriel, me ajuda, por favor. Me socorre, me socorre. Ô, Aline, Oi. talvez, não sei, tô aqui pensando, talvez a sua, assim, como ficou, tipo, essa aula é da Nivalda, essa aula é de não sei quem, talvez você ficou assim, tipo, vou ficar, né? Vou ficar mais aqui esperando no que eu posso falar, se foi combinado ou não. Que nem a gente combinou no dia da Nivalda, teve uma hora que a Nivalda não deixou a gente ler os textos com os alunos e dialogar. E eu fiquei na minha também. Passou o trator. Não foi? Pulou assim, passou batida. Eu falei, ué, combinamos o negócio, ela não fez. Entendeu? Então, às vezes, eu entendo você, que você está falando, sabe? Que ficava difícil muita gente falando. Teve uma hora também que eu dei uma caladinha. Eu falei, não, deixa as duas falarem. Eu percebi isso também, do que você falou. Ficava muitas vozes falando. Falei, vai deixar eles confusos, né? Então, dei uma paradinha. A sensação que eu tenho quando eu estou aqui projetando o slide é que eu não estou vendo nada. Você não vê o que está acontecendo, você não vê a mãozinha levantando. Coloca no celular. Mas aí fica dando eco. Você tira, dá para tirar. Eu tiro. Dá para tirar. Eu Como é tiro que do tira? meu. Vai no desativado. Tem o microfone e do lado tem um ícone de áudio. Você clica nele e desativa. Que aí ele tira o eco. Tá, entendi. Aí você deixa só um. Uhum.
Mas é bom, assim, essa questão de ter uma vendo quem está levantando a mão, porque senão fica muita gente. Sim. E isso foi uma coisa que o Alessandro também falou na última reunião, que a gente pode combinar. Ele falou, pode ter uma aula que é só dela e a gente não interfere, ou uma outra aula que a gente, né? Então, vamos deixar essa aula como uma aula que teve interferência e o ano que vem vamos fazer a aula. Não ouvi nada, Rose. Tá passando um caminhão. Tá aqui em casa. Aí vamos deixar essa aula, como o Alessandro falou, como não teve a interferência, mas na parte 2, com certeza. Aí, como a Aline falou, não foi combinado, porque na primeira da Nivalda já não teve a intervenção, da Aline não teve, entendeu? Mas só que na sociologia, é necessário, se você lá no centro de mídia, sempre tem uma entende mais de gráfico, duas professoras de sociologia, né? E a outra entende da parte histórica. Aí divide a aula. Porque, assim, é muita informação, como você falou, aquela parte do Sul. Eu só falei aquilo, porque você sabe que eu sou bocuda, né? Ai, meu Deus, agora ela vai... Porque você... aqui nós somos líderes. É como se você estivesse levantando uma bandeira. Vamos matar os rio-grandenses. O Sul que é tudo racista. Olha, mas podia ter gente no grupo que é descendente. Agora, aí a mãe dela vai lá me bater, lá me xingar. Outro dia, uma mãe, você viu aquele áudio, não sei se você lembra que eu mandei para você, que a mãe perguntou quem é essa. Daí eu ia responder para ela, quem sou eu? Mas depois eu passei por dados, eu falei, é melhor deixar quieto, né? Ela falou, você sabe quem é você, então? Não vai dar ibope para essa mãe, não. É que na nossa posição, Rose, eu falei do Corinthians no começo da aula, mas estava brincando, porque futebol, política, essas questões de país, de raça, de etnia, se a gente ficar focando muito nisso, daqui a pouco o aluno está aí fazendo besteira e fala que foi a gente que influenciou. Um comentário brando. Você achou do comentário, Gabriel? Rose, eu não gosto de ir num lugar que a pessoa não me acha bem-vinda. Eu não gasto. Se eu sei que naquele shopping é assim, eu não vou gastar meu dinheiro lá. Muito bem. É minha posição e pronto. Ai. Gabriel, a sua opinião, mas temos que almoçar. Mais alguma colocação? Olha, Aline, Gabriel? Vou falar a minha opinião, porque a Rose tá cobrando, assim, um ponto de vista. Eu tinha uma professora de português no ensino médio, que quando ela trabalhou alguns textos com a gente, ela começou a falar sobre o aborto. E aí um aluno foi e perguntou para ela, professora, qual a sua opinião sobre o aborto? E aí ela falou que não iria responder essa pergunta, porque o peso da resposta de um professor influencia muito a conduta do aluno. E por se tratar de um tema que é legal e é ilegal, né? Tipo, dependendo do caso, ela se manifestar a favor ou contra seria... Esqueci a palavra. Esqueci. Opinião? Tipo, teria um peso muito forte, né? Seria um formador de opinião. Né? Isso, iria induzir, influenciar. E aí, exato. E aí, eu levei isso muito pro meu coração. Então, em alguns momentos, né, da aula, quando o Joel falou sobre a religião, eu tenho assim, uns pontos, alguns critérios que eu quero falar. Vamos discutir sobre isso, mas eu guardo um pouco para mim, porque vocês entenderam. Esse é o meu ponto de vista. Então, a gente não discute. Eu não tô dizendo que eu não concordo com a Rose. Eu só não tô dizendo que talvez não tenha sido o melhor momento para falar aquilo. De religião, você fala ou do quê? Do Sul? Do Sul. Sim. Do povo do Sul, que não é nada racista, Gabriel. Mas a gente tem que... Se a gente está ensinando como não ser, quando a gente afirma o que você disse, você está fazendo o mesmo. Mas aí eu falei, não, deixa eu falar. Uma acusação. Que tem fundamentos na pesquisa. Tá? Aline, essa sua parenta aí, pelo amor de Deus, hein?
É vó do William. Meu, Mas assim, ela hoje em dia, né? Ela é na dela, ela tem um amor muito grande pela prima da Rose, pela. Como que é o nome dela, Rose? Juliana! Juliana, tem um amor enorme por ela, 40. E quando as mas duas descobriram que era parente? Ah, não, Eu fui descobrir que era a parenta da Aline. Onde já se viu isso? ela é minha parenta. A Mentira, Aline não é é uma pessoa parenta, não. tão educada Ela mesmo. falou que não é minha parenta. Só porque ela é, na verdade, ela é parenta do meu marido, não é parenta minha. é verdade. É parente do William. Se esses dois tiverem filho, vão ser tudo parente, filhas. Vocês vão ser parentes, sim. O primo do William, como tem filho, já tá na família da Rose, então é parente sim. Já uniu, já tem sangue, Rose. Tem sangue da família 7. A cara dela. Tem 2 ainda para ajudar a Rose. São 2. Tá certo, Eles têm 2 filhos já? tem 2. Ah, tá certo. Eu concordo com tudo que vocês falaram, viu, Gabriel? Gabriel, para ajudar, a Rose mora na mesma rua desses parentes. Na mesma rua. eita. Aline, não vem contar as coisas da sua família, não, viu? Quero nem contar, Rose. A Rose falou assim: Aline, não vem contar coisa da nossa família, não, viu? Ai, Fica ai. expondo nossa família, não, viu, Aline? Parece eu com a minha família, gente. Ó, Gabriel, ó, uma batedeira. Assim. Ô, gente, eu preciso de uma opinião para aula de quinta. Mais uma vez, né? Olha só, Rosimeira, é coisa de 5 minutinhos, tá bom? Eu tenho duas propostas. Eu sempre tenho mais de uma carta na manga, né? Então, tem uma que seria falar da diabetes e da hipertensão, que é tratar do sal e do açúcar na alimentação. A outra proposta seria falar a visão que eles têm do cientista. Então, fazer assim, por exemplo, um levantamento de dados do que eles pensam, como é a vida do cientista, e aí coletar esses dados e mostrar para eles alguns pontos para a gente fazer uma investigação, tipo, acho que dava na aula toda, dava para fechar. Mas eu queria que vocês me ajudassem. Como a gente está falando de pandemia, de não sei o quê, claro que a aula da Rose de hoje trouxe ponto da importância da ciência. Eu acho até que deu uma ressaltada, né, nessa questão de dados de pesquisa, do IBGE e tudo mais, que eu poderia falar dessa questão da visão de cientista, mas porque a hipertensão, a diabetes, não sei o que, é uma coisa que, não tem muito a ver com a química, vamos dizer assim, né? Eu tinha pensado antes em falar sobre o peixe, a contaminação, a água, o sal, não sei o quê, mas essa questão da visão da ciência, eu acho que eu traria uma visão da química, ou da ciência, porque aqui cada uma está representando uma área, né? Eu acho que eu traria uma visão da ciência um pouco mais profunda, vamos dizer assim, um pouco mais investigativa, que seria para ver se eles entendem a imagem do cientista como aquela pessoa que está sozinha no laboratório, usa um jaleco, tem um cabelo de doido, né? Que aí foi o que a Rose falou, que eles não entendem que ela aqui, ela é a professora de sociologia, mas ela é a socióloga. Então, eu sou a professora de química, mas eu sou a química, eu sou a cientista. Eu posso fazer investigação sobre ciência, né, em sala de aula. Só que aqui seria a imagem que eles têm sobre o cientista. Vocês acham que tem a ver? Ou eu fico mais naquela questão dos alimentos? Qual proposta vocês acham que fica melhor? Eu voto no diabetes e sal. Ok, um voto para diabetes e sal. Ninguém vai morrer. Cri, 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 cri. Nossa, isso é um grupo que me ajuda, você viu? Tá igual A pergunta é: outros, vamos ficar em torno do você tem fome de quê? Porque o que eu não, como você disse, Couto, para mim é difícil sair da caixinha, né?
Eu preciso conseguir enxergar essa ligação. Eu vejo a diabetes e a hipertensão ligado a você tem fome de quê? Já que a gente está falando de alimentação. Sim. Já a figura do cientista Sumiu. É. Sumiu, Aline. Então ela vota no diabetes. É isso que você resume? Foi. Nivalda, você vai votar em Cortou, qual? Aline, a sua fala. Não voltou ainda. Não, é que piscou. Então, eu particularmente, eu acho que a questão da diabetes, o sal e o açúcar, né, para nível de composição do que nós realmente queremos, eu acho que é a proposta mais ideal, a mais adequada para a formação, para a produção do produto final, que a questão pode-se montar o cardápio, e aí vai de encontro com o que a Aline disse. Sim. Do tema do projeto, né? Você tem fome de quê? Uhum. Essa questão do cardápio sendo um produto final foi que a gente tinha falado ontem, né? Isso. Gabriel. Mais alguma opinião? Ai. Gabriel, eu tenho certeza que o Gabriel fica na ciência. Ó, eu gostei bastante da ideia da ciência, não nego. Porém, eu acho que colocar a ciência agora seria meio que um confronto com o que. Tipo, quando eu falo confronto, eu não tô usando como se fosse algo ruim. Seria algo que tipo. sair fora do roteiro, concordo. Tipo, Sim. você iria levar para uma visão mais do que está acontecendo. Tipo, a visão do cientista é louco, mas para procurar uma vacina é positivo. Todo mundo procura, sabe? Não sei se foi isso. É que, na verdade, sabe? isso é a relação que eu ia fazer era realmente com a vacina, com essa questão. Mas, ao mesmo tempo, fazendo esse levantamento de como eles veem um cientista, eu traria trechos de vídeos de vidas de cientistas, textos, filmes históricos, por exemplo, em que o cientista tem família, que ele tem esposa, que trabalha junto, entendeu? Para desmistificar essa questão. Mas eu acho que isso pode ficar para um outro momento. É que como a gente falou aqui o tempo todo, assim, essa seria uma aula específica, eu não posso perder o foco, que é a pandemia, né? E entre o peixe e a vaca, não sei o que, eu achei que a diabetes e a hipertensão tem muito mais a ver com os alimentos, porque aí a gente vai falar de amido, não sei o quê, né? Tá? Então tá, fechou. Fechou, acabou minha dúvida, tá bom? Era isso. Então, a aula vai ser, eu vou passar um vídeo para eles, identificando alimentos que têm amido, né? Então, é um experimento, coisa curta, e depois eu vou trazer algumas questões, e no final eles vão ter que fazer um prato de alimentação saudável para uma pessoa diabética e uma pessoa hipertensa. E aí eles vão ter que montar esse prato, fotografar esse prato e vender a proposta. Vamos dizer assim, que eles teriam que fazer o melhor prato para uma pessoa que tem esses dois problemas frente à pandemia, vamos dizer assim, né? Então, o que deve, o que não deve comer. É que ficou muito na biologia, eu achei essa área, sabe? Essa coisa assim, meio muito saúde, né? Mas tá bom. Então, fechou isso aí, tá bom, gente? Seria um anúncio publicitário, Couto, esse produto final, para você disse para eles venderem a ideia, seria um anúncio publicitário. Isso, eu pensei neles montarem um cardápio de um restaurante diferenciado. Então, seria um restaurante para quem tem restrições. Então, assim, nesse restaurante, quem tem pressão alta, diabetes, que mais, Rose? Que são as doenças aí que não pode comer certas coisas? Colesterol alto. Isso, um cardápio para esse tipo de pessoa. Então, para esse público. Seria um cardápio de um restaurante não fitness. Vou lá no restaurante comer, almoçar.
Então, um restaurante mais regrado, mas só que teria que ter sabor. Então, eles vão ter que, assim, usar muitos... Então, assim, por exemplo, tempero pronto. Não. Não, E é mais indicado, então, que tem muito sódio, só né? tem coisas naturais. Sazon, não. Abusar mais das ervas, né? Os aromatizantes. Seria mais ou menos isso. Só que num nível, assim, para o primeiro ano entender, para o terceiro entender, tem que ser uma coisa mais, né? Então vai ser, tá? No fim de hoje ou amanhã de manhã, eu já mando para vocês o roteiro, para vocês colocarem as... Habilidade. Isso, é. Olha que eu já saí da vaca, fui pro peixe, voltei para diabetes. Meu Deus! É difícil, né, Rose? Você ter que escolher uma única aula. É muito difícil, muito difícil. Eu achei muito difícil. E é um trabalho longo, não é um trabalho que você precisa finalizar com muita Não. rapidez, né? Isso está me angustiando, para te falar a verdade, está me angustiando. Então, o que você acha da gente fazer o seguinte, então, ó, que nem a minha aula 26. No dia 1, a gente divide a aula em duas, para ver se fecha português e matemática. E na outra aula 3, a gente fecha em duas, eu e a Rose, e fecha sociologia e química. Mas nós Tendo, precisamos, não, sim, mas nós precisamos pensar na questão do tempo. Até quando esses alunos vão participar conosco, entendeu? Essa é a minha preocupação também. Até que aí quando? seria dia 3, isso daí que eu tô falando seria dia 1 Sim, e dia 3 de dezembro. Para a gente fazer assim, tipo, uma retomada, olhar os produtos que eles fizeram, os trabalhos, sim. separado por disciplina, e pedir uma única composição de trabalho final, porque eles têm que fazer esse fechamento final, não tem? Precisam. Mas a gente tem que dar essa devolutiva também, não tem? Também, também. E aí? Nossa. Difícil, hein? Aí ele vai entregar o trabalho final dia 10. Com uma semana só? Você entendeu? Sim, mas a gente tem que dar devolutiva, porque Sim, 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 das precisamos. produções aí. Sim, sim. A gente poderia ter feito, ou fazer, não sei, a semana que vem, aliás, 3 dias de aula. Aí vai ter que ver se eles vão estar disponíveis para isso, né? Também, Que eles têm os horários lá, os compromissos lá deles. Mas também tudo tem. tem que mandar lá e verificar mesmo. O Couto, e a nossa tarefa? A gente tem que ver a data. Qual que é o tempo que é para colocar? Então, Rose, o seu, você vai ter que dar uma semana, senão vai ficar muito longe. O máximo que a Aline deu foi 4, né? O dela. Então, você tem que dar até o dia 4 também, e eu também. Senão a gente não vai ter o que analisar Até o depois. dia 4 para enviar as respostas? É, não é, gente? Sim, sim, senão não teremos tempo. É. Já vou colar lá da Aline lá e vou fazer um em cima e vou só colocar as informações. Mas aqui na escola, até que dia eles vão frequentar as aulas? Quando é que vai fechar isso aqui? O Darcio falou que o conselho está marcado para o dia 22. Ah, então eles vão ficar mais um tempo. Não, mas só que você sabe que quem já está com nota azul não vai, Couto. E assim, ele vai fazer um pré-conselho com a gente o dia 15, vai ter que fazer com todos os professores para resolver as Pré, dos alunos. Ah, pré. e ele falou, mais uma informação que vocês vão ter amanhã. Vai ser o conselho é agora, só que vai ter até o dia 30 de dezembro, vai continuar. Ou a gente resolve agora, nesses 15 dias, o que nós vamos fazer, ou nós vamos até dezembro. Aliás, vai estar aberto isso, até A dezembro. recuperação? Ele falou que vai estar em aberto até dia 30 de dezembro. Ou a gente resolve isso até dia 22. Quando for depois do Natal, a gente vai ter que continuar, ele falou.
Então, porque no nosso cronograma nós colocamos até que dia? Acho que É foi dia dia 10. 10, porque dia 8 é feriado. Dia Tem 10, que né? tomar cuidado com as datas. A gente vai ter atribuição e E tem dia que 4. verificar isso Dia também. Dia 4, o É. F é dia. O F eu não lembro a data Eu acho agora. que é 17. 17. Então, ainda tem um tempinho, mas tem que tomar cuidado com essas datas também, porque a Dia gente 4 precisar ir para a escola, nós entendeu? vamos na escola, já tira um dia. Bom, então mantém o calendário do jeito que tá e a gente vê o que faz. Qualquer coisa, o produto final é o que foi pedido até agora. Só faz uma discussão, uma análise, né? É a De o que eu socialização final. Sim. Faz o seu debate, Rose. Vamos fazer um debate com todas as Mas pessoas. sobre o quê? Bater em quem? O Gabriel? Não, ele é. Eu acho que não precisa ser tão específico, porque eles viram tantos contextos aí, né? A gente estamos falando de tantas coisas, eu acho que dá e até porque eles tem também todas as produções. Acredito que dentro das produções eles vão tirar, então dá para nós avaliarmos como eles chegaram e como eles estão saindo desse projeto. Porque eles estão tendo contato com as informações reais, as fontes seguras, né? Então, acredito eu que dê para a gente dar, a partir da conversa, de fazer, né, uma discussão, sei lá, só para verificar. Será que eles compreenderam tudo que o que eles fizeram, os vídeos, podcast, reportagem, será que o que eles tiraram disso tudo? Porque se não dá tempo de fazer algo maior, o que a gente tem é isso. É o que dá para a gente identificar o que eles aprenderam realmente. Então, eles colocarem. Só que aí a gente pode centralizar, sei lá, para a gente faz uma nova, sei lá. Agora minha cabeça não está muito criativa. É que a gente precisa, no ensino por investigação, a gente precisa de um produto final. Só que a gente pediu produtos finais que são muito Diversos, né? disciplinares. Sim. E aí, realmente, eu estou entendendo a sua colocação. Precisaria de pelo menos um produto final inter, né? O produto final inter. Sim, porque nós tínhamos falado disso, de trabalhar as disciplinas assim, para dar alguns elementos para eles discutirem e pedir depois para eles juntarem tudo isso e fazerem uma proposta. Sim. Né? Mas a gente precisa da devolutiva do que foi feito como artigo, a não ser que a gente faça isso no individual, entendeu? Cada uma dá a devolutiva no individual para não ficar sem dessa devolutiva. Seria muito se nós pedíssemos, tipo, uma ideia. Porque, assim, como eles estão falando de diferentes áreas, né? A gente poderia pedir, sei lá, que eles compusessem como se fosse uma capa de jornal, uma notícia, eles tivessem essa criação de uma notícia, eu não sei, tipo uma capa de jornal, assim, que te chame atenção. Daria um produto final? Mas aí a gente está dando a ideia, a gente precisa que eles criem. Que eles criem, né? Que eles construam, né? Então, mas eles estão construindo conhecimento. Eles vão construir o quê? Eles vão dizer, olha, eu vou fazer isso? É isso que vocês estão dizendo? Eles vão indicar o que eles vão fazer? Seria então, isso. A gente não vai ter tempo para fazer isso. Já deveria ter feito há muito tempo. Mas não tinha como, porque a gente não queria dar a visão de cada disciplina, desse olhar interdisciplinar, mas puxando um foco para cada disciplina. Então, mas aí a gente devia ter pensado nas pequenas tarefas, não proposto algo maior, né? Porque eu ainda fiquei na dúvida aí, o que a gente vai fazer? Porque eu acho que o seu trabalho, por exemplo, eu achei que ele ficou mais para produto final do que para uma tarefa. O que você pediu para eles. Sim.
eu acho que já está englobando, assim, talvez dê para usar essa produção deles como um produto final. Na verdade, assim, das 3 dá. O que eu acho que falta é a gente pedir para eles fecharem isso, Sim. entendeu? O que foi pedido até agora dá para ser o produto final. A gente só precisa pedir para eles juntarem isso numa forma Uma forma única. Única. entregar. E se pedir para eles colocar, agora que já foi pedido as outras 2 tarefas, colocar os pontos relevantes, o que eles gostariam que fosse mudado, colocar a opinião deles lá, na conclusão do trabalho. Mas aí eles podem viajar e falar uma coisa que gostariam e a gente não... Não, em cima do projeto, a gente, tipo, ele vai fazer uma análise. O que ele gostou, o que ele acha que pode ser mudado, como que ele pensa que poderia ser. Mas isso a gente pode fazer para o ano que vem, tipo, esse projeto Mas é assim. aí, esse ano, a gente já sabe o que ele vai... Se essas aulas que foram ministradas, Couto, se a gente conseguiu atingir o aluno e até onde? Como é que a gente vai começar de novo? Não, concordo. Para o ano que vem, eu acho que é importante essa avaliação no final. Esse Google formulário aí para eles responderem se a gente atingiu ou não. É uma devolutiva, né? Isso, E outras ideias. E eu queria também, gente, que a gente aplicasse com eles o jogo do leilão. Porque aí a gente vai trazer a matemática, o português, todas essas questões que a gente explorou. Então, vou colocar lá assim, por exemplo, ó. Etnocentrismo ao invés de colocar a definição que a Rose colocou, eu vou pegar um ponto específico da definição e mudar. E aí, a gente vai vender, o leilão é vendido a frase, a afirmativa, entendeu? Por exemplo, um gráfico estatístico analisa tal coisa, então eu coloco lá uma afirmativa e mudo, coloco um erro lá, entendeu? Eu troco. Esse é um jogo bastante dinâmico e que a gente pode fazer para avaliar o que ele aprendeu. Isso é muito bom. Diga, Anivaldo. Esse jogo não pode ser o produto final? Não. Não? Diga, Gabriel, no ensino por investigação, um jogo pode ser um produto final que foi elaborado pelo professor e não pelo aluno? Pelo professor, não, mas se fosse pelo aluno, Sim. Poderia. E não seria uma proposta deles construírem esse jogo? Não poderia ser uma proposta? Você acha muito difícil? Difícil. Eu acho que o tempo é curto. Para um jogo, o tempo é curto. E ontem a gente estava vendo até que poucos entregaram as tarefas até agora. Exato. E que a gente precisa de mais, né, resultados. Gabriel, tem alguma sugestão aí do que a gente fazer para resolver esse dilema? Eu tinha pensado... Lembra quando eu falei da parte do Enem, da redação do Enem? Deixa eu ver aqui o que eu tinha escrito. Então, eu falei o seguinte, lembra que eu peguei as partes, tipo, cada competência da redação e linkar com uma área do conhecimento? Sim. Eu pensei em, tipo, o projeto interdisciplinar ser uma análise do filme Estrelas Além do Tempo, porque ele trata a questão da desigualdade, que a Rose trabalhou, traz a questão da matemática, porque como ela trabalhava na NASA e a atriz principal que interpreta a cientista, ela tinha doutorado em geometria analítica. Então ela trabalhava postulados, estatísticas e probabilidade de tipo, aquele satélite artificial vai cair, aquele vai conseguir entrar, tipo, aquele ângulo, né, tipo, é específico para conseguir entrar na atmosfera sem explodir, né, sem ter todo aquele problema do atrito e tudo mais. E ele se relaciona, tipo, muito bem. E aí a parte da... Tipo, acho que o problema seria também a parte da Nivalda, porque seria um filme, né? E não uma reportagem. Aí eles podiam pegar, então, tipo, uma reportagem daquela época. Porque como a história é baseada em fatos reais, a atriz, no final, ela recebe um reconhecimento. E aí a gente podia trabalhar a parte do...
contexto desigual, de tipo, em quais revistas aquela pesquisadora foi apresentada. Era uma revista de brancos, vamos dizer assim, que tipo, trabalhavam pessoas brancas, que aquilo tinha importância para brancos, não sei se foge. E ainda, como o filme fala sobre a NASA, sobre a Guerra Fria, a parte da ciência estaria presente, mas não seria na parte de alimentação. Talvez. Talvez case mais com a minha ideia da imagem de cientista para o ano que vem, né? Do que para esse momento agora. Porque aí, tipo, a ideia de você tem fome de quê seria vendida como você tem fome de esperança, porque o filme fala sobre mulheres negras conseguem alcançar aquilo. Tipo, elas trabalharam o dobro, o triplo do que os homens brancos que estavam no filme, sofreram os preconceitos que eles faziam, mas elas conseguiram chegar, sabe? Tipo, elas tiveram mérito. Entendi. E aí seria, tipo, não seria você tem fome de comida, você teria fome de esperança, o que, tipo, pro período pandêmico que estamos vivendo, esperança é algo importante, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Sim. Só que só ficaria um pouco, tipo assim, produto final. Aí poderia ser a redação, baseada nos critérios do Enem, utilizando a parte dos critérios. Porque aí, tipo, o aluno deveria propor... Ai, gente, meus cachorros. Uma proposta de intervenção. Eu acho que seria um trabalho lindo, mas a gente teria que ter mais tempo. Mais tempo. Para ver o filme, discutir o filme, fazer paradas e tal. E talvez agora, meninas, a gente possa ficar com esses pequenos produtos finais que a gente tem e fazer só como fala? Que nem a Nivaldo falou, talvez uma capa. Aline. Só, né? Para fechar. Uma capa de revista. Uma capa dos trabalhos que eles fizeram. Tudo e pronto. Sim. Precisaria nem ser uma capa de jornal, poderia ser uma capa de revista, ou a capa do jornal mesmo, a primeira, né? A capa, a primeira folha, né? Assim, pensando, seria muito difícil eles produzirem uma revista, no caso, apresentando, tipo, os dados da revista seriam os trabalhos que cada um fez. Então, tipo, a revista único, né? Isso, tipo, juntaria todos os temas dentro dessa revista produzida do aluno. Então, tipo, digamos, o aluno fez uma pesquisa da Aline falando sobre a minha tia, que mora no Morumbi, tá comendo salmão, e a gente aqui tá comendo soja, sabe? Nossa, sua tia, hein? E a análise matemática, cadê? Dos preços? Gabriel, você nem falou dos preços, Gabriel. Como assim? Não, mas por entrar na revista, é algo muito interessante. Mas vem cá, Gabriel, e se a gente fizesse assim, olha, agora, no final, eles poderiam se reunir em grupo e montar um meio de comunicação para apresentar os dados. Pode ser YouTube, pode ser revista, pode ser jornal, pode ser podcast, pode ser o que eles quiserem. Para apresentar todos esses dados que eles fizeram no levantamento. Eu acho interessante. Mas, tipo... E o coisa da Nivaldo, porque se a gente pedir uma revista só para todos os trabalhos, nós que vamos ter que fazer. Pede uma página no Facebook, então. Uma página no Facebook. Facebook. É difícil? Hã? Um blog? O Padlet é quase um blog. Eu acho que dava para cada um montar um. Cada grupo, no caso. Só que não tem capa. Hã? O bom do Padlet é que não é igual ao Facebook, que vai postando mensagem, vai subindo, entendeu? E some tudo lá para cima. Ele fica mais paradinho, você visita, você vê e tal. Ou a gente deixa a opção livre para eles. Porque se você fizer alguma coisa no YouTube, tipo assim, vai tudo para lá. Mas o link você já deixa ali, já dá para acessar, né? Mas, tipo, no YouTube, no caso, seria interessante os alunos fazer, tipo, um vídeo como se fosse um jornal? O que vocês acham? Tipo, um jornal nacional. E aí, tipo, como
digamos que um grupo de 4 pessoas, né? Tá um em cada casa, poderia ter uma pessoa que seria o âncora, uma pessoa que seria o repórter, tipo, do local, investigando, e por aí vai, tipo, Então, vai... o que eu tinha pensado seria mais ou menos isso. Então, ele pode apresentar todos os resultados num grupo de 4 ou 5 pessoas. Ele junta todos os trabalhos que eles fizeram, vamos supor. Nós aqui vamos montar o nosso grupo. Então, cada uma de nós fez um artigo para a Nivalda. Fizemos a pesquisa para a Aline. Fizemos uma ação social, colocamos lá para a Rose, né? Fez a minha parte, que é o cardápio lá do prato. Agora, tudo isso nós vamos montar uma forma de divulgação. Como é que nós vamos divulgar esses dados que nós produzimos? O desafio deles, então, pode ser esse, meninas. Sim. Boa. Não é? O E aí, desafio como eu divulgo esses dados que foram produzidos. E aí deixa livre. Pode fazer um jornal, que nem ele falou, tem um editor, tem não sei o que, não sei o que. Pode fazer um vídeo, não de 1 minuto, de mais minutos, né? Pode fazer uma revista, um blog, Posso divulgar isso no Facebook, né, Aline? Que nem ele falou. o Padlet. Aí ele pode montar um Face só falando sobre essa questão da pandemia e o que aconteceu e não sei o que e tal. Bem, eu acho que fechou, a gente conseguiu ficar numa ideia melhor, né? Então, todos os trabalhos produzidos, o desafio deles é juntar ou preparar, planejar uma maneira de divulgar todos os dados, certo? Em grupos. Sim, por mim tá Ok? E aí a gente pode ir dando a devolutiva no individual, então? Sim. Português, corrige Sim. português, matemática, fala de matemática. Pode ser? Pode. Tá bom. Porque a gente teria que ter mais uma aula para fazer isso, mas aí depois a gente faz só a visita e assiste o que eles produziram, né? Sim. Então tá bom, gente. Podemos almoçar? Podemos. A Rose queria 30 minutos, levou 1h30. Meu Deus. 1h30. Eu preciso sair, que eu tenho que levar a pequena para fono. Tá bom, meninas e menino. Beijo, beijo. Beijos. Beijo, Aline. Até a próxima. Eu tô com dor Até de a cabeça já de próxima. fome. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel.